Na produção de alguns explosivos, são empregados propelentes de clorato de potássio, substância que pode ser obtida por meio da seguinte sequência reacional. Identifique a substância simples presente nas duas equações da sequência reacional. Considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio, com rendimento de 80%, determine em gramas a massa de MnO2 consumida no processo. Então, uma questão de estequiometria bem chatinha, porque tem porcentagem e tem uma maldade aqui. E geralmente quando tem porcentagem é simples, é só fazer a porcentagem. Mas ele já me deu a porcentagem do rendimento. Vocês vão ver uma parada aqui, quando chegar lá eu vou falar. Primeira pergunta, tranquilo, né? Identifica a substância simples, é o Cl2. E querendo ou não, o que ele fez foi dar uma dica para a gente. Toda questão, eu gosto de falar o seguinte, toda questão de estequiometria, quando eu tenho mais de uma reação, você pode ter certeza. A questão vai te dar alguém da primeira e pedir alguém da segunda, ou te dar alguém da segunda e pedir alguém da primeira. Como assim? Considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio, tá aqui o clorato, né? Cuidado para não confundir, viu? Clorato de potássio é KClO3. Cloreto de potássio é KCl. Então, uma questão que, além de tudo, você tem que saber a nomenclatura. Cloreto ácido clorídrico vem do ácido clorídrico, que é o HCl. Clorato de potássio vem do ácido perclórico, que é o HClO3. Então, o ânion clorato é o ClO3-. Então, portanto, o clorato de potássio é o KClO3. Tá, e aí ele me disse, né, considerando a produção de 24,5 gramas de clorato de potássio, com rendimento de 80, determine em gramas a massa de MnO2 consumida no processo. Então, ele quer saber o MnO2 a partir do clorato de potássio. Ele está pedindo um cara da primeira baseado num cara da segunda. A dica é, toda vez que isso acontecer, a gente tem que fazer essas duas equações virarem uma só. Eu preciso somar essas duas equações. Como que eu somo equações na química? Igualzinho um sistema na matemática. Só que eu tenho que garantir uma coisa. E detalhe, por que essas equações estão em sequência? Como assim elas estão em sequência? A substância ou uma substância produzida numa primeira reação será utilizada numa segunda. Por exemplo, imagine que você quer fazer bolo na sua casa. Você tem leite, tem farinha, mas não tem ovo. E você não quer ir na rua comprar ovo. Só que você cria galinha dentro da sua casa. Então perceba que você depende de uma primeira reação. Você depende que as galinhas que você tem na sua casa botem os ovos para que você pegue esses ovos e utilize para fazer o bolo. Mas vamos supor que você precise de 6 ovos para fazer o bolo que você quer. Você precisa primeiro que as suas galinhas botem os 6 ovos para você utilizar esses 6 ovos para fazer o bolo. Onde eu quero chegar com isso? Perceba que o Cl2 é a substância que linka as duas equações. Por isso que eu falei que ele, pedindo para você a substância simples, ele estava te dando uma dica. Mas perceba que para fazer a segunda reação, você precisa de 3 Cl2. Mas na primeira só produz 1 Cl2. Se para fazer o bolo você precisa de 6 ovos, você precisa que sua galinha bote 6 ovos. Então a máxima desse tipo de questão é: pegue a substância que linka as duas equações, do tipo, a substância que é produzida na primeira para ser utilizada na segunda. A substância que é produto da primeira, que é comum à substância que é reagente da segunda. E se eu preciso de 3 Cl2 na segunda, eu preciso produzir 3 Cl2 na primeira. Mas perceba que as duas equações separadamente já estão balanceadas. Mas se aqui embaixo tem 3, em cima tem que ter 3.
Por esse motivo, por nossa conta, nós vamos multiplicar toda a primeira reação por 3. Toda. 3MnO2, aí aqui vai ficar 12HCl, que produz 3MnClO2, que produz 6H2O e 3Cl2. Porque agora eu vou somar essas duas equações como na matemática, e perceba que os 3Cl2 depois da seta na primeira e os 3Cl2 antes da seta na segunda, corta. E aí eu posso procurar mais um monte de coisa que eu tiver aqui que for igual, né, que for comum. No caso, 3MnO2 não tem ninguém ali repetindo, então ele desce. Esse 6KOH aqui não repete, então desce 6KOH. Esses 12HCl aqui não repete, então desce 12HCl. Aí já estou depois da seta. 3MnCl2 não repete, então só descer. 5KCl não repete, é só descer. Olha a água que linda. Ah, não, tem o KClO3 ainda, desculpa. Mas o KClO3 não repete, então ele desce. E a água? 6 águas depois da seta, 3 águas depois da seta, fica 9H2O. Então perceba, Cl2 cortou porque estavam em lados opostos. A água eu somei 6 com 3 porque elas estão do mesmo lado. Lindo! Esta é a que a gente chama de equação global aqui do processo, de modo que perceba que agora tanto o MnO2 como o KClO3 estão na mesma reação. Agora eu posso começar a fazer a minha estequiometria, sendo que a questão só pediu esses dois que eu circulei. Então, eu vou falar aqui, 3 mols de MnO2 é o que eu preciso para produzir 1 mol de KClO3. Estou indo na tabela olhar as massas, tá? O oxigênio tem massa 16, o cloro é 35,5 e o K é 39. Então isso é 16 vezes 3, mais 35,5 do cloro, mais 39 do potássio, que dá 122,5 gramas por mol. Como é só 1 mol, 122,5 gramas. Já o MnO2, o O tem massa 16, o manganês 55. O O é 16 vezes 2 a 32, mais 55 do manganês, 87 gramas por mol. Só que aqui nesta reação eu estou usando 3 mols, então a massa dele é 261. Então isso que a gente fez foi só para começar a fazer a conta, tá? Nós nem começamos a fazer conta ainda. Beleza. Ele quer saber então da gente a massa de MnO2 necessária para produzir 24,5 gramas de KClO3. E aí, fazendo essa regra de 3 aqui, né, olha, 261 está para 122,5, assim como x estará para 24,5. 261 vezes 24,5 dividido por 122,5, isso vai dar, esse x aqui dá 52,2 gramas de MnO2. Tá? Aí vem a maldade. Suponha que o rendimento seja de 80%. Aí tem muita gente que chegaria aqui e ia fazer assim, não, então 52,2 é 100%, x é 80%. Não, é o contrário. 52,2 é porque o rendimento é de 80. Porque se fosse de 100, né, eu tenho que considerar uma perda, no caso. Você vai sacar aqui agora, fazendo essa última regra de 3, depois eu vou fazer o caminho contrário, vai ficar mais fácil. 52,2 vezes 100 dividido por 80, que dá 65
65,25 gramas. Olha só, vou fazer o caminho contrário, vai ficar claro. Você viu que para fazer 24,5 gramas de KClO3 precisa de 52,2 de MnO2. Só que o rendimento é de 80. Se você de fato usar 52,2, você não vai produzir 24,5. Você vai produzir menos. Então, por que você tem que jogar para cima? Você tem que considerar que você vai ter uma perda. Então, olha só, vamos fazer o caminho contrário. Se eu utilizar, perceba, voltando, para produzir 24,5, precisa de 52,2. Se eu, por acaso, utilizar 65,25, eu produziria mais do que 24,5. Se o rendimento fosse de 100. Como ele é de 80, eu vou produzir os 24,5, sacou? Então aqui, você considera que 52,2 é o 80%, porque ele tem que ser o perfeitinho. O que você está descobrindo é o pouquinho que você tem que pegar a mais para garantir. Você vai ter uma perda, então você vai produzir os 24,5 que você precisa. Eu acho esse tipo de questão de estequiometria o mais chato, né? Quando ele me dá a porcentagem e pergunta quanto que precisa do reagente. Mas questões que envolvem reações em sequência são top. Lembra sempre de fazer as duas virarem uma só. Como? Cortando, sumindo o cara que é produzido na primeira e consumido na segunda.